Olá, você sabe o que é Lazuri? Se não sabe, fica aí que eu já vou te falar. Meu nome é Thaís Regina, eu sou aqui do canal Arquitetura Mundo Novo, onde nós conversamos sobre a arquitetura das escolas. E hoje vamos falar sobre a arquitetura das escolas Waldorf, ou melhor, sobre a pintura das escolas Waldorf, como nós vemos aqui no fundo. Essa pintura tem nome de Lazuri. E por que é tão importante conversar sobre isso? Bem, Steiner acreditava que as cores dominavam o humor e os sentimentos das pessoas que utilizam esses ambientes. Especialmente as salas de aula, porque são os ambientes que as crianças passam a maior parte do seu tempo. Portanto, são os ambientes que dominam o seu humor também por mais tempo. Portanto, exige nossa atenção, não é mesmo? Ele tinha um conceito chamado de paredes vivas. As paredes vivas incluíam as formas das paredes, que ele indica que não sejam retas, e também a pintura, como essa aqui, que ela traria essa sensação de movimento, de profundidade, e isso atrairia as crianças a tocar essas paredes, desenvolveria o seu imaginário, além de trazer uma sensação de suavidade e aconchego aos ambientes. Já que nós vimos, tem conexão com o humor, com os sentimentos das crianças ou das pessoas que utilizam esses ambientes, então é muito importante mesmo trazer algo a mais, trazer qualidades táteis, segundo ele. E essas qualidades todas, a profundidade, sensação de movimento, isso seria típico da qualidade de vida da natureza. Porque se você olhar para o céu, para um mar, sim, também, e um mar verde, eu ia dizer, ou seja, uma floresta, um campo, nós não vemos uma cor única, O mar não é só azul ou só verde, dependendo da região onde nós estamos, num tom só, Ele tem nuances. A natureza, ela não é um chapadão de verde, ela tem nuances de verde. Então, isso seria importante de nós trazermos para a nossa pintura. E como é que eu falei de imaginário, Estimular o imaginário infantil, a sua criatividade. Por quê? Porque justamente por essa questão dos movimentos, assim, de repente, sabe, igual brincar de olhar as nuvens e encontrar formas, eu entendo que seria a mesma coisa, olhar para as paredes e ver, o que será que parece aqui? O que será que parece aqui? Então, estimularia essa criatividade, o imaginário da criança que está neste ambiente. Então, essa pintura é pensada para desenvolver a criança holisticamente, ou seja, pensada como um todo. Quando nós falamos holístico, é o todo, holos é o todo, certo? Não somente uma cabeça, que tem lugares que falam assim, a criança é um livro em branco. Meu Deus, não é um livro em branco, que você só tem que enfiar conhecimento, não. Tem muita coisa que tem que ser desenvolvida. Entre elas, por exemplo, a criatividade, e os sentimentos da criança. Então, sentir-se acolhida, aconchegada, também é muito importante. Portanto, essa pintura suave também traria isso. E de que maneira nós fazemos? A ideia é fazer um véu luminoso de cor, por meio de pintura, de uma pintura bem aquarelada mesmo, bem diluída, feita em camadas. Vou fazer um outro vídeo explicando como fazer essa pintura. Então você usa ou duas tonalidades da mesma cor, ou então usa um tom diferente no fundo. Particularmente aqui, utilizei um amarelo, que ele traz mais luz, parece que realmente ilumina mais a nossa aquarela. E depois utilizei outras três cores, o azul, o verde e o rosa. Só que nas escolas Waldorf, como as cores, melhor dizendo, são pensadas de acordo com as atividades que o ambiente vai abrigar, assim como os estágios de desenvolvimento da criança ao longo dos anos escolares, então normalmente a gente não usa colorido assim nas salas de aula. Cada sala vai ter uma cor e vai se modificando ao longo dos anos escolares. Começaríamos então com tons de rosa, talvez até um pouco mais forte do que isso, depois vai se transformando, passando pelo amarelo, até que no ensino médio chegamos no verde e no azul, que são as cores frias e que estimulariam mais a racionalidade.
porque lá no começo é muito mais o querer e os sentimentos das crianças, então se usa os tons avermelhados, que seria relativo às cores do útero materno, segundo essa literatura, tá? E depois vai chegando a racionalidade lá no ensino médio, que aí é quando entra mais nos conhecimentos mais abstratos, tá? Então essas cores, segundo esse pensamento, auxiliariam no desenvolvimento das crianças e dessas atividades. Porém, em outros ambientes e em outras atividades também as cores podem se modificar, tá bem? Então é uma questão de estudo e normalmente a gente faz inclusive essa escolha juntamente com os professores, que os professores é que vão definir, inclusive de acordo com a turma, né? A minha turma é mais sanguínea, eu preciso de uma cor que acalme um pouco mais. A minha turma é mais melancólica, eu preciso de uma cor que avive um pouco mais, tá? Então, não é nem muito fixo, muito rígido isso. Pode ter uma modificação e, portanto, é sempre muito interessante nós, arquitetos, trabalharmos em conjunto com os agentes da educação, tá bem? Tem uma outra questão que é bem interessante de nós considerarmos, que na escolha da cor é muito importante definirmos, ou melhor, observarmos qual é a qualidade da luz que entra neste ambiente. Por quê? Dependendo da qualidade dessa luz, também interfere na qualidade da cor que fica, né? Afinal de contas, o nosso olho precisa de luz para enxergar, tá bem? Então, isso também é importante ser considerado, além do conhecimento dos professores que vão utilizar aquelas salas para nos direcionar também para qual cor que nós vamos utilizar, e não só na cor, mas também na tonalidade da cor que nós vamos empregar nas paredes. Bom, então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, lembra-se de deixar o seu joinha, compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Lembre-se, na próxima semana eu vou postar aqui também a maneira como se faz essa pintura no passo a passo, então vai ser um vídeo um pouco mais longo, só que vale a pena se você se interessou e quer fazer isso na sua escola, ou mesmo no meu caso aqui, no seu escritório, na sua casa, onde você quiser, porque é realmente uma pintura bastante suave, traz mesmo essa suavidade, esse acolhimento para o ambiente, e é bem legal, porque você põe a mão na massa, ou melhor, a mão na tinta, ainda faz uma terapia gratuita, porque é uma delícia, gente. Muito gostoso fazer essa pintura aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima!